né, o meu mestre espiritual, por exemplo, ele sempre fala, né, você, né, para os discípulos, assim, né, ele sempre fala, vocês devem se aprofundar no que vocês estão lendo. Vocês não devem ler apenas o alfabeto, né, porque o alfabeto a pessoa fica na superfície, né, tu não se aprofunda. E no tempo, assim, né, eu não vou dizer que eu não leio a Bíblia ainda, porque eu leio, eu gosto muito, sabe, desse misticismo todo, e tudo tá na Bíblia também, de uma forma um pouco escondida, né? Mas na Bíblia fala sobre a reencarnação, só que eles, né, só que os cristãos não aceitam, eles acreditam na ressurreição, né? Mas na Bíblia fala sobre a reencarnação, fala sobre o vegetarianismo, fala sobre tudo, sabe? Essa parte do tema da reencarnação tem um ponto muito interessante, né? Eu só não lembro o nome do discípulo de Jesus que estava vindo, né, do centro até onde os discípulos estavam reunidos, né? Eu acho que era Mateus, se eu não me engano, mas eu não tenho certeza. E ele estava escutando uma discussão entre os rabinos, né? E eles falavam, não é possível que esse Jesus seja o Messias, porque nas nossas escrituras está dito que Elias viria antes do Messias. E Elias nem apareceu. E isso perturbou, né, a mentalidade de Mateus. Então, quando ele chegou, né, onde Jesus estava com o restante dos discípulos, ele fala sobre esse debate que estava tendo. E Jesus pergunta para ele, né, mas o que tu acha? Para ver só como é muito sutil, né? Ou seja, não vá pela mentalidade dos outros. Eu quero saber o que você pensa, né? E aí ele ficou um pouco desconcertado, mas ele falou: "Não, eu acredito que, né, que você seja o Messias". Então Jesus fala para ele, né? Em verdade vos digo, né, alertando os outros também, que Elias já teve entre vocês e vocês nem perceberam. Ao contrário disso, vocês criticaram, vocês bateram, vocês o aprisionaram e o decapitaram. E aí está escrito quase que negrito embaixo, né? Aí os discípulos perceberam que ele falava de João Batista. Então tu vê, sabe, é a reencarnação, só que de uma maneira um pouco camuflada, né? Em outras passagens, né, da própria Bíblia também fala sobre a reencarnação, quando ele está instruindo, eu acho que é Pedro, se eu não me engano, que, que ele está falando sobre conhecimento celestial, né? E, né, e Pedro fica muito confuso, e Jesus acaba falando para ele, eu até imagino a cena, né, Jesus fazendo assim, sabe? De tudo que fala, ele não está entendendo, Jesus bota a mão na cabeça assim e fala assim, olha, Pedro, se eu te falo sobre coisas terrenas, você não entende? O que dirá se eu te falar das espirituais? Aí Pedro fica meio desconcertado também e Jesus e fala bem assim, para você entender o que eu estou querendo te falar, você terá que nascer de novo. E aí Pedro fica confuso, ele pensa, mas como que eu, nesse meu tamanho, novamente voltarei para o ventre de minha mãe, né? Aí que Jesus bota a mão na cabeça e fala, assim, se eu te falo de coisas terrenas, você não entende, o que dirá das celestiais, né? Então, na verdade, a reencarnação ela está presente em tudo. E embora, né, a gente pense que, poxa, né, por que eu vou melhorar nessa vida se eu tenho tantas, né? Só que aí envolve aquele efeito dominó, né? Porque se tu não cuida de uma coisa agora, amanhã ele se torna um problema dobrado, né? E depois triplicado e assim vai até que se torna uma bola de neve e a gente já não consegue dar mais conta. Porque a nossa situação nesse mundo é exatamente isso. Isso é uma especulação minha, tá? Não é escritural, mas faz um grande sentido, mas é algo meu, né? Então, por exemplo, vamos dizer que tu acabou de se formar, né? Então tu tá com tudo fresco na tua mente. Só que de repente tu fica pensando, não, eu vou curtir a vida um pouquinho e aquele conhecimento vai se tornando obsoleto, né? Até que chega o momento que tu vai investir aquilo e tu já não lembra como faz, tu não lembra, né,
a base daquilo que tu aprendeu. Então, tu acaba se perdendo e dali só desanda, né? Então, ao meu ver, né, na nossa situação, a gente veio para esse mundo, né, para ter uma realização, né? Porque os Vedas falam que a gente está nesse mundo por inveja, né? Em algum momento a gente começou a pensar, nossa, mas esse Krishna é tratado assim, por que que, né? Como seria se eu fosse assim também, né? Então, como o conhecimento se preserva em si mesmo, né? Ele é muito simples, mas ele tem uma autoproteção. Quando a alma pensa dessa maneira, ela vem para cá para experimentar como seria ser Deus, né? Então, todo mundo que está aqui, a gente tem experiência que essa pessoa quer ser Deus de alguma maneira, né? Ou ela quer ser o mais belo de todos, o mais forte de todos, o mais famoso de todos, o mais rico de todos, e todas as revistas mostram isso, né? Isto é, cara, a pessoa mais famosa, o milionário do momento, e etc, né? Então, quando a gente veio para cá, para esse teste, provavelmente a gente estava com tudo fresquinho na cabeça, mas aí a gente começou a se distrair com as coisas que o mundo oferece, né? E chegou o momento que a gente esqueceu até mesmo de quem a gente é, né? A gente está completamente confundido, achando que eu sou Bhagavan, eu sou esse corpo, sou brasileiro, né? Nasci em tal família, sou isso, sou aquilo. Então a gente acaba esquecendo, né? Então, quanto mais rápido a gente conseguir adquirir novamente, né, ou recuperar essa consciência espiritual original nossa, mais cedo a gente volta para casa. Senão, na próxima vida, a gente acaba esquecendo tudo que a gente discutiu nessa, tudo que a gente viveu nessa e vai repetir novamente com a chance de evoluir ou se degradar, né? Então, por isso que o importante é o agora, né? O aqui e o agora, estar sempre nesse momento para que a gente possa desenvolver a nossa consciência original. Então, esse é o segredo, né, de qualquer filosofia. É que nem no cristianismo é a consciência crística, né, cristã. Essa transformação no budismo é a consciência búdica, né, porque Buda não é uma pessoa, ela é uma consciência, né, que Siddhartha Gautama foi o primeiro a acessar, e assim como na consciência de Krishna, né, é você ter uma consciência igual à consciência de Deus, né, o que que ele faria, como agir nesse momento, como que eu posso melhorar isso, ajudar de tal maneira, né. Então, esse é todo o nosso processo, mas o ideal é que seja o mais cedo possível, né? Para a gente poder sair desse corpo aqui com uma consciência superior e voltar realmente para casa, né? Porque esses momentos finais que a gente vai ter é o momento realmente de entrega, né? E a entrega é muito difícil. E a entrega tem que começar a praticar ela agora, né?